Bom, pessoal, no vídeo anterior nós falamos do menor complementar. Agora nós vamos falar do cofator. Tudo é uma sequência de vídeo, um depende do outro, ok? Primeiro veio o determinante com o menor complementar e agora nós vamos falar de cofator. Pessoal, o que é cofator? O cofator, ele define por uma fórmula. E essa fórmula vocês têm que gravar, não tem por onde você escorrer. C significa cofator, I é a posição da linha, J é a posição da coluna, tá? Então vamos lá, cofator ele é representado pelo C, que é o I e o J. Isso aqui é igual, olha a formulazinha dele, menos 1 elevado a I mais o J vezes o determinante de quem, gente? IJ. Olha, isso aqui para vocês já não é desconhecido. Vocês já sabem aplicar, isso aqui é o menor complementar. Vocês têm que aplicar o menor complementar. E agora, o que é novidade para vocês? Que você tem menos 1 elevado a I mais J. Pessoal, esse I mais J é só para dizer se esse 1 vai ficar positivo ou se ele vai ficar negativo. Que na hora que você... vai depender do número que vai vir no lugar do I no lugar do J. Ok? Vamos aqui no exemplo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a matriz com 3, 1 e 0, menos 2, 2 e 3, 0, 1 e 2. Eu quero que vocês calculem C, cofator, D, determinante. Só que no cofator você tem que fazer tudo, os dois, entendeu? Se tiver só o D, você só vai fazer o determinante, é claro. Mas aqui não, ele quer o C, então você tem que fazer os dois. Ele quer o quê? Terceira linha, meu terceiro número. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro você aplica o cofator. Qual é a fórmula? A fórmula é menos 1. Ó, 3 é o valor do I. O outro 3 é o valor do J. Não esqueça disso. O primeiro sempre é o valor do I. O segundo é o valor do J. Tá vendo lá em cima na fórmula I mais J? Então você vai colocar 3 mais 3. Vezes o determinante de quem? Do mesmo cofator, que é quem? 3 linhas e 3 colunas. Bom, eu vou escrever por passo isso aqui, tá, pessoal? Para ficar bem fixo na mente de vocês. Porque é uma matéria meia complexa, mas é fácil de entender. Calcular o menor complementar do D33. O D33 que é porque tem o C33, tá? O cofator. Pessoal, primeiro passo, vamos calcular esse determinante. Como é que eu faço isso? Você já sabe, na menor complementar, ele quer terceira linha, meu terceiro número. Quem é ele? Você vai tirar terceira linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, já sei que ela vai sair toda. O número que ele está te dando aqui, pessoal, é a posição de linha e de coluna. Você tem que tirar as duas. Então, eu vou tirar a terceira linha e a terceira coluna. Então, eu vou tirar toda essa linha e toda essa coluna. O que sobrou para você? 3 e 1, menos 2 e 2. É com ele que você vai fazer o determinante. Então, o meu determinante da terceira linha, terceira coluna, vai resumir no 3 e 1, menos 2, não vai esquecer do sinal, e 2. Vocês já sabem como resolve o determinante de ordem 2. É só multiplicar as diagonais. Não esqueça que a secundária é negativa e a principal é positiva. E aí é multiplicar, né, pessoal? 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Tudo isso é igual a 8. Opa, meu determinante eu já descobri. Agora você joga lá na fórmula. Joga na fórmula aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Substituir no cofator. Então vamos lá. Ele quer que você calcule o C, terceira linha, terceira coluna. Então você já sabe que a fórmula é o quê? Menos 1 elevado. Quem é o valor do I? É o 3. Quem é o valor do J? Também é 3. Vezes quem? O determinante. Só que você não já calculou o determinante? Que deu quanto? 8. Então, vezes 8. Aí, C3, terceira linha, terceira coluna é menos 1. Aí você soma 3 mais 3, 6. Tudo isso vezes 8. Ó, base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Se a base é negativa, o expoente for ímpar, o resultado ficava negativo. Mas no caso, 6, 6 é par, ficou positivo. Então vai ficar 1 positivo. Vezes 8. Pronto. Então o meu C33 é igual a 8. É isso que ele queria que você calculasse o cofator. Difícil, pessoal? Não é.
Tá bem explicadinho, passo a passo, para que vocês memorizem. Olha o vídeo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Quando ele pede cofator, você tem que aplicar o menor complementar e depois jogar no cofator. E não esqueça que essa aqui, ó, é a fórmula do cofator. Leva para onde você for. O próxima matéria agora que nós vamos ver, lembra que eu falei para você que essa matéria é sequência da outra? Vamos estudar o Teorema de Laplace. Pessoal, o que é o Teorema de Laplace? Para que eu tenho que aprender esse Teorema de Laplace? Teorema de Laplace, ele vem te dar a resposta para quando você tem determinante de ordem maior do que 3. De ordem maior do que 4 e assim sucessivamente, ok? De 3 para cima ele vem te dar esse valor, facilitar a sua vida. É claro que para você calcular o Teorema de Laplace, você tem que calcular o menor complementar, aplicar o cofator, ainda tem um raciocínio que eu vou te explicar agora. Mas vamos no teorema. Teorema de Laplace, o determinante de uma matriz é a soma, ó. O determinante de uma matriz é a soma algébrica dos produtos, produto multiplicação, dos elementos que a linha ou a coluna por seus respectivos cofatores. Ah, não entendi nada. Fica aí obscuro mesmo. Mas vamos no exemplo? Pessoal, veja só. Eu quero que essa matriz de ordem 3 linhas, 3 colunas, seja resolvida pelo Teorema de Laplace. Primeiro passo, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ele quer que você aplique aqui, ó, veja bem. Aí, se ele não deixar claro para você qual a linha ou qual a coluna que você pega, pessoal, você escolhe qualquer uma delas. Você pode escolher a primeira linha, a primeira coluna ou a terceira. Desculpa, você pode escolher a primeira linha, a segunda linha ou a terceira linha, ou você pode escolher a primeira coluna, segunda coluna ou terceira coluna, ok? Qualquer uma delas, porque eu não deixei claro para vocês qual é a linha e qual a coluna que vocês vão ter que resolver essa questão. Então ficou em aberto, então você escolhe. A dica que eu dou para você, olha para a sua matriz e veja se você tem 0. Ah, eu tenho 0. Esse 0 aqui, ele pertence a essa linha e ele pertence a essa coluna. Então, tanto faz eu fazer o cálculo ou com linha ou com a coluna. Por quê? Quando eu escolho 0, pessoal, porque você olha, se eu escolher essa linha aqui, eu só preciso fazer 2 cálculos. Se eu escolher essa coluna aqui, também eu só preciso fazer 2 cálculos. Agora, veja, se eu escolher essa linha aqui, ó, você tem que fazer um cálculo para cada elemento. Ó. Você tem que fazer um para o 4, um para o menos 1, para o 4 e outro para o 5. Você tem que fazer 3 cálculos diferentes. Aqui não. Quando eu falo fazer o cálculo, pessoal, é aplicar o menor complementar. O menor complementar, vocês sabem que é o determinante, ok? Então, significa eu vou escolher a primeira linha. Por quê? Porque aqui tem 0, vai facilitar a minha vida. Bom, só que você tem que fazer. Bom, pessoal, continuando. Quando ele não deixar claro para você qual a linha e qual a coluna que você tem que usar, você escolhe qualquer uma, tá? Mas sempre dê preferência naquela que tem 0. E se não tiver 0? Aí, meu filho, não tem por onde correr, não. Você tem que pegar qualquer uma. Eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha. A minha primeira linha, quem são meus elementos? 1, 2 e 0. Olhando a posição, quero calcular o cofator. Ok? Lembra que o cofator de quem? Do primeiro elemento. Então, é C1. Aí é igual menos 1, que você já sabe que é da fórmula. Aí esses dois aqui você vai somar. O primeiro é o valor do I, o segundo é J. Então, vai ficar 1 mais 1 vezes o menor complementar. Como é que aplica o menor complementar? Eu estou no número 1. Você vai retirar toda a coluna e toda a linha que ele contém. E vai pegar o que sobrou. Sobrou quem, ó? Se eu tirar toda a coluna e toda a linha, sobrou 4, 5, 7 e 2. Agora, o que você tem que fazer? Resolver isso aqui. Não tem por onde correr. Determinante de ordem 2, multiplica as diagonais. A primeira é negativa e a segunda é positiva. Aí, ó, cofator da primeira linha, primeira coluna, vai ser base, olha só, 1 mais 1. 2, concorda? Base negativa, expoente par, ele fica o quê? Positivo. Vezes. Aí eu vou abrir aqui um parênteses e multiplicar. Ó. 4 vezes 2, 8. Menos. Por que menos? Porque ó, aqui é positivo, mas olha o sinal oculto que você não pode esquecer. 7 vezes 5,
35. Aí o cofator de 1 e 1 é igual. Aí 1 vezes, agora vamos lá, ó. Devo 35, pago 8, fico devendo 27. Menos 27 vezes 1, então o da primeira linha e da primeira coluna, qual foi o resultado? 27. Mas não esqueça que você tem que fazer com todos. Você escolheu essa. Você escolheu essa linha aqui, ó. Então eu tenho que fazer com todos. Beleza? Qual é o próximo agora? Ah, aqui, ó. C1, agora é C12. Vou fazer bem aqui, ó. C12. Então vai ser menos 1, que é da fórmula. O primeiro é I, o segundo é J. 1 mais 2. Agora vamos lá. Menor complementar. Eu estou no número 2, certo? Você vai tirar toda a coluna e toda a linha que contém esse elemento aqui. Sobrou quem? Retira toda a coluna e toda a linha que está o número 2, ok? Porque eu estou, ó, primeira linha, segundo número. E o segundo número da primeira linha não é o 2? Então você tira toda a coluna e toda a linha. Sobrou menos 1 e o 5, o 6 e o 2. E aqui você já sabe que é resolver o determinante. Multiplica as diagonais, a primeira é negativa e a segunda é positiva. Cofator 1, 2 é igual. Aí, ó, menos 1, 2 mais 1, 3 vezes, parênteses. Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Aí agora vamos lá. Cofator 1, 2 é igual. Menos 1 vezes. Aí, ó, sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Menos com menos, mais 32 vezes 1. Então, meu menor complementar, meu cofator vai ser 3, 2. Opa, descobri o outro. Só que ainda tem outro número, não tem? É 0, não é? Pessoal, por isso é que eu falei para vocês escolher a linha e a coluna. Nós já fizemos um cálculo, 2 cálculos. Se fosse diferente de 0, eu tinha que fazer o terceiro cálculo. Mas como, graças a Deus, ele é 0, eu não preciso fazer. Por quê? Por quê, professor? Você percebeu que aqui embaixo você vai multiplicar? Se você calcular o menor complementar dele, vai dar um resultado, sim. Só que quando você pegar esse número, multiplicar por 0, isso aqui anula tudo, tá, pessoal? Então é por isso que, ó, que ele está em que posição? Ele continua na primeira linha, mas em que coluna? Terceira coluna. É o C13. Se você multiplicar o C13 vezes 0, você vai ver lá agora. Beleza. Fiz os cálculos, eu não fiz do 0 porque eu sei que vai anular. Vou mostrar para vocês agora. Aí vamos voltar para o teorema de Laplace. Olha bem o que ele diz lá no teorema. O determinante você já fez, certo? Aplicou o menor complementar. De uma matriz pela soma algébrica do produto dos seus elementos. Então veja, tá aí. Qual é o primeiro número que você tem na matriz que você usou? É o número 1. Qual foi o complementar dele? Menos 27. Ótimo. Soma, soma não é mais? Agora o outro. Qual foi o segundo número que você usou da mesma linha? O número 2. Vezes. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado do complementar dele? 32. Complementar esse resultado aqui, tá? Mais. Qual é o próximo elemento? Opa, maravilha, 0. Ah, professor, mas você não calculou o determinante dele. E nem ia calcular. Você sabe por quê? Porque no final aqui anularia tudo, ó. Aí eu coloquei exatamente para mostrar para você o primeira linha, terceira coluna, porque isso aqui, ao multiplicar, aqui dá 0. Então, o que que significa? Que vai ser, ó, 27, menos 27 vezes 1, menos 27, mais 32 vezes 2, 64, e esse resultado ali deu 0. Então, devo 37. 37 cabe dentro de 64? Claro que cabe, né? 64 tira 37. 64 tira 27, qual é o resultado? 37. Pessoal, então o meu determinante vai ser quanto? 37. Tá aí, pessoal.